Há nomes que, quando ditos em voz alta, evocam memórias que nos transportam para sentimentos, imagens ou para determinadas épocas da história. Há nomes que simbolizam mudanças, que pontuam avanços, mas que escondem as curvas perniciosas dos bastidores. O país viu primeiro a preto e branco, de voz mais suave, mas já assertiva. Depois vieram as cores, o poder, os sucessivos programas, a fama e, pelo meio, a política, a assessoria, a desilusão, a mágoa, a resiliência, o amor e a força da memória. Maria Elisa é nome de nascença, é nome de carreira e é nome de um tempo que é também o tempo de hoje. Bem-vinda, Maria Elisa. Muito obrigada, Catarina. Ao dona da casa. Queria começar esta conversa não por aquilo que fez, que foi muito, mas por aquilo que não chegou a ser, que é médica. E também atriz. Atriz ainda foi em algumas experiências, mas médica psiquiatra, que era aquilo que gostaria de ter sido numa primeira fase, não chegou a ser. Li que o seu objetivo seria ser psiquiatra porque queria perceber-se, em primeiro lugar, a si própria. Era esse o seu objetivo. Pergunto-lhe, à luz de hoje, o que é que ainda não percebeu sobre si própria? Penso bastante nisso. O que é que não percebi sobre mim própria? Sobretudo porque às vezes tenho alguma dificuldade em entender quais são as minhas prioridades. Fiz 75 anos recentemente, portanto tenho um sentido de finitude muito, 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 muito constante, muito presente, que me faz naturalmente equacionar as minhas prioridades. E tenho às vezes dificuldade em perceber, agora que tenho que optar, porque já não posso fazer assim tantas coisas no tempo que me falta, às vezes tenho dificuldade em perceber se devo fazer isto ou aquilo, se tenho mais vontade de fazer isto ou aquilo. Se não continuo por vezes até a decidir em função daquilo que eu acho que os outros esperam de mim, em vez de ser só uma coisa que me dê prazer, por exemplo, não é? Mas Portanto, se isso... calhar ainda não me conheço assim tão bem. Eu acho que esse é o maior trabalho da nossa vida, é conhecer-nos realmente. Mas é certo que há imensas pessoas que dizem que se conhecem muito bem e tal. Eu nunca tive essa sensação. Mas essa urgência, então, de agora tentar escolher melhor, significa que quando se é mais jovem, às vezes escolhe-se, não pensando bem se realmente se quer aquilo ou não. Não, não é o meu caso, não é o meu caso. Eu fui sempre muito, muito cerebral e muito. Racional? Sim, de alguma maneira, embora com os afetos muito à flor da pele, e portanto é uma mistura complexa, mas sempre pensei e meditei bastante nas minhas escolhas, só que não tinha este sentido de que já tenho pouco tempo, portanto não poderei já fazer muito mais escolhas, de modo que as escolhas têm que ser ainda mais criteriosas. E o que é mais importante deixar feito? Fala em De termos algum modo é profissionais, isso. não é? Em termos de obra feita, em termos profissionais, é isso que se Sim, refere. sim, estou a falar em termos de trabalho sempre, sim. Mencionou a questão da opinião dos outros. É. É algo que sempre a acompanhou como um obstáculo ou como uma sombra na sua carreira e na sua vida? Não como uma sombra, mas uma consciência, não é? Uma consciência presente. Embora as carreiras fossem muitíssimo menos expostas do que são hoje em dia, devido à existência atual, nomeadamente das redes sociais, etc., nós tivemos a sorte, diria eu, de não ter esse holofote sempre em cima de nós, mas claro que já havia curiosidade, claro que já havia revistas que procuravam, enfim, de algum modo espiolhar mais a vida das pessoas do que propriamente informar. Esse tipo de revistas existiu sempre, aqui em todo o mundo, portanto, já havia esse tipo de olhar. Mas a opinião que mais me interessa, houve coisas que eu decidi em função de o que é que os meus pais acharão disto. Depois, mais tarde, o que é que o meu filho achará disto? Tive sempre esses fatores em conta. Os E outros não só eram pessoas próximas, não era o público ou muito os mais pessoas comentários dos outros. próximas, muito Ok. mais pessoas próximas. As pessoas que realmente contavam para mim e as que contavam mais. Foi sempre, isso tive sempre essa preocupação e não sei se isso é bom ou se é mau, lá está. Não tenho a certeza que seja bom. Mas naquela altura, apesar de não haver redes sociais, havia só uma televisão, Sim, quando claro, começou a claro, trabalhar, que claro. era a RTP, e portanto quem aparecia automaticamente tornava-se Muito conhecido, vedeta. claro, claro. E esse lado também da imagem também criou um certo aprisionamento por parte de quem aparecia e das mulheres que tinham que seguir um certo padrão. Uh,
não vou dizer que isso não me limitou nada, mas limitou-me o menos possível. Quer dizer, havia só que ter, sobretudo porque, como diz, por ser mulher e por ter uma exposição pública bastante grande desde muito cedo, em particular desde que comecei a ocupar cargos de poder na RTP. Foi também muito cedo? Foi aos Foi 30 muito anos? cedo, foi aos 30, exatamente. Por isso impediu-me de fazer algumas coisas. Se não quisesse no dia a seguir ver a minha vida privada comentada nos jornais ou nas revistas, mas não muito. Eu vivi o mais aliada disso que pude. Mas que tipo de coisas é que a impediu de fazer? Imagine, jantar. Eu estive muitos anos entre dois casamentos, muitos anos, ou seja, fui muitos anos divorciada. Quantos anos, mais ou menos? 30, para aí. Exatamente, porque tive um casamento cedo e um casamento tardio. O primeiro foi aos 18 e Não, terminou... o primeiro foi aos Foi 19, aos 19 e terminou com que idade? com 27. Ok. Tive 8 anos casada. E depois o segundo foi aos 62, portanto são 30 e tal anos. Aí a esse nível de 30 anos não casada, mas, enfim, com a sua vida a sim, com funcionar, certeza, obviamente, não é? com namorados, com companheiros, com tudo isso, uma vida completamente normal desse ponto de vista. Mas evidentemente que, sendo divorciada e muitas vezes, de facto, não tendo uma relação estável no momento, se eu não quisesse que no dia a seguir se comentasse que eu estava a sair com A ou com B ou com C, a única maneira era não sair, e, portanto, sair em vez de jantar fora, por exemplo, e ficar em casa. Isso são coisas que é normal, qualquer pessoa que está exposta publicamente sabe que é assim. Mas aí, além do lado da exposição pública que não se quer ter para não ser prejudicial, também há o lado de não se coloca em situações de lazer e de desfrute de uma relação, como por exemplo um jantar fora, para, de certa forma, proteger a sua vida profissional. Portanto, aí... Não para proteger a minha vida profissional, de todo, mas justamente para proteger a minha vida privada. Mas para depois não a prejudicar também a nível... Não era nisso que eu pensava. Não era nisso que eu pensava, nem é forçoso essa ligação direta de que se eu jantasse fora com mais pessoas, com um número maior de pessoas, isso prejudicaria a minha vida privada. Não faço toda essa ligação. Mas houve aí enfim, algo de prejudicial que foi causado na sua vida privada? Privou-se de viver certas coisas por causa dessa... Vivias de maneira diferente e que talvez não tenha sido a mais interessante, aquela que eu mais gostei, a forma como eu mais gostaria, mas sempre muito mais em função, lá está, da opinião dos que contavam para mim, os meus pais, o meu filho, menos o meu irmão, que nunca é uma relação muito diferente da relação estou a falar das relações mais importantes da minha vida, não é? Isso, a opinião deles, para mim sempre foi muito, muito, muito importante. Veio sempre à frente de tudo. E porquê que, passados tantos anos, como disse aos 75 anos, essa ainda é uma questão que a atormenta? Eu não disse que me atormentava. Sim, é uma palavra minha. É inteiramente sua. É minha, sim. Disse que ainda é uma coisa presente e justamente porque eu acho que não é muito importante, hoje em dia acho que é menos importante do que acharia no passado, tenho a consciente para decidir sem ser em função disso, não é? Essa é uma questão que também queria falar consigo, a questão da culpa e da mágoa, porque a Maria Elisa, portanto, começou muito cedo na RTP, com 20 e poucos anos, 20, 21 anos. Certo? Oficialmente, entrei nos quadros da RTP aos 22, Pronto. porque entrei a 1 de janeiro de 73. Exatamente. Tinha 22 anos. Depois... Mas o concurso durou um ano e tal. Portanto, comecei a vir à RTP e a fazer o concurso, as várias fases do concurso de admissão em que eu participei, um concurso público, duraram um ano. E era para ser locutora de continuidade, na altura respondeu a um anúncio para... E fui locutora de continuidade. E ficou. Depois, passado um ano e pouco de entrar nos quadros, como dizia, quando o seu filho tinha 6 meses, foi para Paris estudar jornalismo. Aliás, ainda antes disso, quando o seu filho Gil nasce, cerca de um mês depois, dá-se o 25 de Abril, certo? E depois, portanto, a Maria Elisa estava naturalmente em casa com o seu bebê, mas depois dá-se a manifestação do 1º de Maio, a primeira manifestação do 1º de Maio, e perguntam-lhe se queria fazer a emissão desta manifestação e a Maria Elisa, com um bebê de um mês, decide que quer ir. Não é bem assim. Então, afinal... Eu acho que não me perguntaram. Participaram que eu ia cobrir a manifestação do 1º de Maio. Mas com o argumento de ter um bebê podia ter dito que não, ou não? Então, é verdade que um bebê é a coisa mais importante que há, e para mim foi e continua a ser. Mas uma revolução
Uma revolução deve ser a única coisa que pode equiparar-se à importância de ter um bebê São com um duas mês. revoluções Uma diferentes. revolução, exato, duas revoluções bastante diferentes, mas é que havia todo o empenho, todo o entusiasmo. Deus sabe que fiquei bem triste de não estar lá no dia 20, não estar nos estúdios no dia 25 de Abril, mas não podia. Sabe, com certeza, que eu fiz uma cesariana, o meu filho nasceu por cesariana, e uma cesariana há 50 anos não era todo aquilo que é hoje. Para já ficava-se no mínimo uma semana no hospital, logo ali. Fiquei 10 dias no hospital, mas era assim, os processos eram mais, com certeza, mais invasivos e, portanto, as pessoas tinham que ter mais tempo para recuperar. De maneira que eu estava há muito pouco tempo em casa, há 20 dias, mas não podia dizer que Mas foi não. em sofrimento físico Não, ou a já alegria e a não, já vontade não, já não. superou isso? Já não tinha sofrimento físico nessa altura. Eu lembro que a recuperação foi. Eu fiz outras operações mais tarde, por exemplo, à coluna, que toda a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, já fiz 3. Felizmente correram lindamente e fiquei muito melhor. Aconselho toda a gente com problemas, hérnias e tal, que tenha que ser operada a ser, porque não é uma coisa assim tão grave. Mas a recuperação dessas operações, por exemplo, custou muito menos do que a da cesariana. Eram processos diferentes, as anestesias eram diferentes, tudo demorava mais tempo, não é? Mas realmente não foi telefonarem, olha, você gostava de ir fazer a manifestação? Não, Maria Elisa, o 1º de maio é daqui a 2 dias, como sabe, nós vamos fazer uma cobertura e queremos que você esteja lá. E lá foi. E lá fui. E quando o seu filho tinha 6 meses, então foi para Paris estudar jornalismo. Uhum. O seu filho ficou uma parte com o pai, outra parte com os seus pais Com os também. meus pais. E pronto, eu vi várias entrevistas suas para preparar-me para esta, naturalmente, como a Maria Elisa também fazia, muito bem, sempre para as suas entrevistas, preparava-se. Tentava. E ainda este ano, em fevereiro, numa entrevista sobre esta parte de ter ido estudar para Paris com o seu filho com 6 meses, a Maria Elisa dizia: até hoje não sei se fiz bem ou mal em ter ido para fora com um filho tão pequeno. Esta partilha, aos 75 anos de vida, com o seu filho. Se foi em fevereiro eram 74, mas Pronto, está 74. O seu filho com 50 anos, agora 51 anos, deixou-me algo inquieta porque eu comecei a pensar: 50 anos depois disto, ainda continuo a pensar nisso? A culpa nunca morre, a mágoa nunca morre, nunca acalma em nós? Depende muito do tipo de pessoas. Eu sempre me considerei um tipo de animal ruminante. Portanto, continuo a olhar à volta, a olhar, a procurar outro ângulo, a tudo aquilo que passou. E aquilo que está a acontecer também, não é? Sempre fui assim, mesmo muito nova, já era assim. Nunca sou aquelas pessoas que têm. Imagino, uma pessoa pode ter dificuldade em decidir entre várias opções, esta escolha ou aquela, mas conheço imensa gente e ouvimos frequentemente a pessoa dizer: pronto, mas escolhi, Está decidido. está decidido. Eu não sou assim. Eu venho constantemente, e portanto está a ver, com os anos vão-se acumulando mais escolhas e mais situações em que a pessoa podia ter ido por aqui ou ter ido por ali. Eu vivo permanentemente a pensar, e se eu tivesse feito assim, diferente, sempre. Portanto, não sei explicar isto de outra maneira. Sinto que sou de facto um animal ruminante do meu próprio passado e do passado daquilo que já passou. E muito curiosa em relação ao futuro também, não é? Mas isso vai desgastando e vai. Ou seja, é pior para si esse tipo de pensamento ou não? Faz-lhe mal? Não me faz muito bem, mas não sei qual seria a alternativa. Não conheço outra alternativa, eu sou assim. Mas tentou mudar isso durante a sua vida? Ainda hoje tento, não é? Quando eu digo que tento dar cada vez menos importância à opinião dos outros, até porque os outros também são menos. Os meus pais já cá não estão, o meu irmão já cá não está. Ahm, mas sobretudo por isso, porque continuo a pensar que, de facto, o mais importante devia ser encontrar o meu caminho para ser feliz. E eu nunca fui bem assim. Eu fui sempre: o que é que eu devo fazer agora? Mais em termos de dever, como é que eu devo ocupar o meu tempo? Ser útil aos outros de alguma maneira. Eu escrevo livros e todos os livros que escrevo deram-me imenso trabalho. São livros com muita pesquisa. Normalmente tenho escrito ultimamente mais sobre saúde. E faço aquilo, quer dizer, faço porque acho que devo fazer qualquer coisa que possa ser útil aos outros. Mas recuemos aqui a esta Maria Elisa com um filho com 6 meses que Sim. decidiu ir para Paris. O que é que na altura estava em si
ou estava nesta oportunidade, ou não estava em Portugal e estava neste seu sonho, que ele levou a ir? Porque na altura teve uma justificação, não é? A sua vontade de ir e a sua decisão. Teve total. Repare, não havia, este pressuposto é importantíssimo para perceber isto, não havia nenhuma escola de jornalismo ou de comunicação social em Portugal. Não havia. Parece quase impossível hoje, não é? Até porque não são escolas difíceis de montar, não é? Como montar uma faculdade de medicina ou de farmácia. Né? Enfim, não há experiências, não há aparelhos, não há nada. É bastante rudimentar aquilo que é preciso. Mas não havia nenhuma. E eu tinha sido automaticamente pela própria RTP, como acabou de referir, por exemplo, nesse telefonema, a dizer vai fazer o 1º de Maio, vai cobrir o 1º de Maio, tinha já sido encaminhada para o jornalismo e não me sentia preparada para isso. E eu referiu há bocado que eu tento preparar-se para as entrevistas como eu fazia, sempre fui assim. Eu tenho que saber o mais possível sobre as coisas para depois me sentir à vontade a fazê-las. E não sentia, achei que não tinha preparação. E como surgiu essa oportunidade, porque o movimento das Forças Armadas, nessa altura, através da Secretaria de Estado da Comunicação Social, abriu um concurso para 40 jovens que quisessem ser jornalistas, poderem ir para Paris, para uma escola excelente, aprender. Eu não tinha que concorrer, quer dizer, tinha que concorrer, porque estavam-me a dar aquele trabalho para fazer e eu não estava preparada para o fazer. Tinha que estar mais bem preparada, foi o que fiz. A escolha foi essa. Mas se ainda hoje há bastante pressão e estigma em relação às mães que optam por se focar na carreira em vez de se focarem 100% nos filhos, porque focadas estão sempre, não é? Mais ou menos, mas estão sempre. Na altura, então, ainda havia mais olhares de lado, ou não? Claro que sim, penso que sim, mas... Mas ouviu isso? Ouviu esses comentários? Não, eu ouvi dentro da minha cabeça, os meus próprios, não é? Pensar qual é o efeito no bebê de ficar sem ver a mãe, primeiro 6 meses e depois mais tarde, quase 2 anos. Só que há aqui também outros dados que contaram muito para a minha decisão. Os meus pais serem imensamente presentes, não terem outro neto, terem uma total adoração e dedicação ao meu filho e, portanto, quase me pedirem vai, porque mais podiam eles desfrutar do bebê. O pai do meu filho, o meu marido, na altura, ser médico e, portanto, também... Psiquiatra também. Também, quer dizer... Sim, na altura a estudar psiquiatria, porque, como sabe, a especialidade de psiquiatria são 6 anos de formação. Portanto, 6 mais o estágio, 6 anos de medicina, mais o estágio de 1 ano, mais 6 de formação. São 13 ao todo. Ele estava ainda a estudar para a especialidade. Mas sendo médico e indo para essa especialidade, portanto, era uma pessoa, obviamente, para além de como pessoa, ser uma pessoa responsável, também podia com certeza tratar bem do bebê. Portanto, com estas duas... Incentivou a ir? Ninguém me disse para não ir. Os meus pais incentivaram mais, mas eu acho que foi uma questão muito egoísta, porque os meus pais faziam tudo para estarem com o meu filho. Se eu, por exemplo, fosse um fim de semana, independentemente agora da estadia em Paris, mas aqui, na vida normal, se eu fosse um fim de semana para fora, com o meu marido, e lhes quisesse deixar o bebê, quando ia buscar o bebê, eles arranjavam sempre maneira do bebê estar constipado e não poder sair, que era para ficar lá em casa mais um dia. É os avós que toda a gente quer ter, não é? Os meus pais foram os avós que toda a gente quer ter, sem dúvida nenhuma. Diz isso muito bem. Eu conheço muitos avós que não são assim. E hoje em dia os avós também ainda trabalham, a maior parte deles, e portanto, hoje em dia ainda trabalham. Ao teu disponibilidade. Vamos falar sobre a RTP. Estamos a gravar nos estúdios da Antena 3, que fazem parte do edifício da RTP, onde a Maria Elisa passou toda a sua carreira. Hoje... Não necessariamente neste edifício, mas em vários edifícios. Mas também esteve aqui... Estive aqui vários anos. Também. Estive em 3 sedes da RTP. Lumiar, 5 de outubro, onde agora é um hotel. E aqui na Marchal Gomes da Costa. Na Marchal Gomes da Costa. Hoje, no caminho de vir para cá, como é que se sentiu? Estive sempre a fazer telefonemas, tinha imensas coisas para tratar e, portanto, com o Bluetooth do carro isso dá-nos para tratar de coisas, sinceramente. Mas há estranheza a entrar aqui? Não. Quando chega ali à porta? Nenhuma. Há mágoa? Porque a sua saída... Mágoa. Porquê? Porque não saí como eu gostaria de ter saído, porque acho que... variedíssimas mágoas, mas eu não sou pessoa de olhar muito para esse tipo de mágoas. Aí não rumino nada. Se as coisas... Eu só rumino nas decisões que dependeram de mim.
nunca naquilo que me aconteceu por decisão de outrem, que é o caso, obviamente. Aí não rumino nada, quer dizer, é andar para a frente. Só para recordar, portanto, na altura a Maria Elisa ainda estava cá, mas depois ficou mais de um ano sem ter trabalho, sem estar em Exato. trabalho. Aquilo que hoje em dia seria considerado assédio laboral, certo? E isso aconteceu-me antes também, bastantes anos antes. E eu tentei pôr um processo por assédio laboral à RTP, mas não tive nenhum advogado na altura que que achasse possível, porque ainda não se falava nisso. Percebe? Ainda não se falava nisso. Eu tive duas situações, essa situação acabou por me levar a sair, mas tive antes, muitos anos antes, depois de ter sido diretora de programas, estive completamente também sem fazer nada e sem sequer ter instalações próprias, etc., durante bastante tempo, e isso foi muito lesivo. Do ponto de vista psicológico, mas na altura ninguém sabia bem o que era assédio laboral, ninguém ligava muito. Então vamos recuar a quando era diretora de programas da RTP, que foi com 30 anos que foi nomeada diretora, aceitou o convite que lhe foi feito. Ahm, Como é que depois se gera estes altos e baixos de, no momento é diretora de programas, no momento a seguir está sem trabalho? Porque são muitos, é um grande carrossel emocional, não é? É onde mais se aprende sobre a vida, é nesse carrossel. Quer dizer, por exemplo, eu lembro-me de fazer anos como diretora de programas, fui por 2 vezes aqui e uma na SIC, portanto 3 vezes, e depois fazer anos como nada, estando afastada dos ecrãs, não tendo nenhum programa no ar, etc. Você vê tudo imediatamente, por exemplo, nos ramos de flores que chegam a casa, nas mensagens que chegam ou que não chegam. É uma lição enorme para a vida. É muito, muito interessante do ponto de vista da formação pessoal e da estruturação da nossa personalidade. Uma pessoa com isso aprende imenso. Imenso, imenso, imenso. Aprende o Se quê? estiver sempre em cima, não aprende nada. Mas aprende o quê com essas mudanças abruptas? Aprende que não podemos confiar em muitas pessoas. A vida é, de facto, tem imensos dados aleatórios, imensos. Todos os dias há fatores aleatórios que acabam por decidir quase por nós a nossa vida. Claro, mas isso pode ser levado ao extremo. Por exemplo, o fator aleatório de uma pessoa ter entrado ou não a meio da semana no elevador da Glória. Pronto, a pessoa que entrou naquele momento vai acabar por morrer. Se calhar muitas pessoas fizeram aquilo à última hora ou não estavam para fazer. Portanto, a vida é sempre feita de fatores aleatórios, imensos. Alguns constituem autênticas tragédias, como infelizmente foi o caso. Outros não chegam a ser tragédias, são lesivas do nosso bem-estar, lesivas da nossa carreira profissional. A pessoa é afastada sem saber porquê, quando pensa que ainda pode contribuir de uma maneira útil naquilo que faz. E quando não sabe o porquê, até onde é que deve ir na procura dessas respostas? Sabe que nunca percebi como é que se pode saber completamente esse tipo de coisas. Eu aqui na RTP fui afastada de funções várias vezes e sinceramente não sei a resposta. Até hoje não sei a resposta. Posso presumir, mas não é mais do que isso. É presunção, porque nunca ninguém me disse cara a cara: tu não fazes bem o teu trabalho, ou... Nunca, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Vamos então recuar a quando era diretora de programas, pensando numa mulher líder hoje. Estando num mundo em que ainda há machismo, ainda é difícil ser uma mulher líder. Foi a primeira mulher diretora de programas e penso que a única, até agora. Também acho que é a única. Pronto, isto carece de confirmação, mas 99% de certezas foi a única mulher diretora de programas. Acho que é isso. Portanto, não lhe vou perguntar se teve dificuldades. Não sei se a Cristina Ferreira não foi já diretora de programas. Sim, estou a falar da RTP, não. Estou a falar da RTP. Da RTP não, mas RTP eu estou a falar em absoluto. Sim, a Cristina Ferreira, sim, na TVI já tem esse tipo de funções. Portanto, não lhe vou perguntar se teve dificuldades, porque essa resposta é óbvia. Pergunto-lhe e peço-lhe para nos transportar a essas reuniões, a esses telefonemas, a esses gabinetes, onde existiam pressões, falou também já em perseguições. Que tipo de conversas e de frases eram essas que lhe eram transmitidas? Essas coisas, o tipo de pressão exercido e o tipo de ambiente à volta
da nomeação de uma pessoa, de uma mulher de 30 anos para um cargo em que tem que liderar uma equipa de 600 pessoas, essas pressões são subreptícias. Não é aquilo que se ouve nas reuniões em que nós estamos presentes. Raramente. Podia haver uma atitude mais ou menos desafiante, uma pessoa perceber que aquilo era para pôr à prova, mas a maior parte das coisas más que se passa, das consequências negativas, são passadas em surdina. Portanto, embora ainda não houvesse redes sociais, havia o gossip na mesma, não é? A má língua, o criar mau ambiente, o dizer isto foi assim porque ela decidiu assim, quando não era, é porque tinha que ser, é porque não havia outra pessoa, é por tantas outras razões. Esse mau ambiente pode criar-se, e tentaram muitas vezes criá-lo, sem que a pessoa saiba propriamente quem foi, como é que isso nasceu. Enquanto diretora, foi consigo que foi feita a primeira telenovela, Foi, Vila Faia, exatamente. e que foram feitos os primeiros programas de entretenimento em direto também, aquilo que hoje se vê de forma recorrente em todos os canais começou também consigo. Por isso pergunto-lhe, uma mulher também se impõe através do trabalho feito, e uma mulher jovem também se impõe através do trabalho feito. Sem dúvida. Mas tem que fazer mais trabalho para se conseguir impor do que um homem. Sim. Eu não era como estar em Paris, mas eu mal sabia o que se passava em minha casa durante esses anos, isto sem dúvida nenhuma, e o meu filho, de qualquer maneira, precisava bastante de mim, eu fazia aquilo que podia, mas é claro que sim, trabalhava loucamente. Eu ainda hoje tenho dificuldade, isso veja só os anos que foi, ainda hoje tenho alguma dificuldade em perceber o conceito de fim de semana. Só quando as pessoas, durante muitos anos, quando as pessoas diziam, não, tenho isso é durante o fim de semana, eu ficava, aquilo soava-me mal, porque durante muitos anos, primeiro como jornalista e depois mesmo nessas funções, de facto não podia usar fins de semana. Sempre na RTP a trabalhar. Praticamente. Quase sempre. Nem sequer havia trabalho em casa, não é? Isso é uma Não invenção. havia trabalho em casa, não havia telemóveis, que é muito pior ainda. Portanto, a pessoa não podia estar descansadamente num sítio sabendo que estava sempre contactável, não é? Isso não existia. Eu lembro-me de estar, no primeiro ano que fui diretora de programas, lembro-me de ir 8 dias para o Algarve, para um hotel com o meu filho, 8 dias, uma semana, para a criança ter alguma praia com a mãe, e de ser constantemente chamada para ir à recepção atender o telefone dos telefonemas, para atender os telefonemas da Dar RTP. indicações para Exatamente, ajudar. dúvidas, etc. Não é? Portanto, a esse nível nós progredimos tanto. Isso ajuda muito. Ajuda Uma muito, coisa que ajuda sempre muito. existiu e continua a existir é o assédio sexual. E sei que na sua altura também existia muito, sobretudo sendo uma mulher com muito destaque. Aquilo que aconteceu nesta altura, no final dos anos 70, os homens que faziam esse abuso tinham noção que estavam a fazer esse abuso? Ou havia também aquilo que hoje é uma consciência de abuso na altura, não querendo desculpabilizar Sim, mas eu eventualmente percebo o que está a ninguém? dizer e acho que é verdade. Não havia a mesma consciência de abuso. Era tão costume ser assim, era tão natural para os homens fazerem esse tipo de assédio, praticarem esse tipo de assédio, que eu acho que a maior parte não percebiam que estavam a fazer alguma coisa de errado. Sei que não quer falar do passado, mas importa só de nos explicar se havia esse abuso e como é que ele se traduzia, porque já falou algumas vezes sobre isso, não é? Esse assédio sexual. Eu só posso dizer que tenho a certeza que havia. Eu própria tive em mais que uma situação, me senti muito pouco confortável, para dizer o mínimo, não é? E tive que resolver as situações, mas e claro que eu não era com certeza um caso único, nem pouco mais ou menos. Como continua a haver, de certeza. Isso eu tenho a certeza absoluta que continua a haver. Mas aí o impor-se já é mais difícil, porque aí é uma questão também É engraçado porque o poder traz muitas coisas más, muitas. Eu acho que a maior parte das coisas que o poder traz até são más. Depois há o lado bom de poder fazer coisas, como eu lhe dizia, poder construir, poder fazer ter um orçamento e poder inovar. Exatamente. Mas também é engraçado que quando as pessoas têm algum poder, começam a ser uma presa menos fácil. Porque no assédio há muita cobardia. Em geral, o assédio, por definição, não é uma coisa limpa, transparente. Não é o normal de uma relação afetiva. É uma situação de abuso. E quando a pessoa começa a ter algum poder, ou pelo menos foi assim que eu o senti,
Porque eu, antes de ser diretora de programas, fui chefe do telejornal regional, depois chefe dos programas de atualidades, ou seja, os não diários. Portanto, também passei por posições de chefia primeiro. E à medida que a minha importância, digamos assim, hierárquica ia aumentando, essas situações diminuíram. Portanto, também tem a ver com Tem a ver com a o facto posição em que se está. tem a ver com aproveitar a fragilidade. Se a pessoa não tem poder nenhum, se a pessoa é só uma peçazinha ali enfim, relativamente frágil, o abutre, que é aquele que faz o assédio, vai muito mais facilmente agarrar a presa. Se ele sentir que há poder, como é cobarde, uma pessoa com poder é uma pessoa que tem outros contactos, tem outras ligações dentro da própria Pode empresa onde tirar ou está. pôr, mudar E coisas. pode fazer queixa de outra maneira, se calhar, infelizmente, se calhar já é levada mais a sério, devia ser sempre levada a sério, mas sabemos que não é o caso. Mas como é que se sai de uma situação destas? Tem que se ter bastante. Jogo de cintura, Hum. com jogo de cintura, sim. Eu saí, e é difícil, mas saí, felizmente, sem qualquer dano, a não ser psicológico, e ficar mais. Fica-se mais de sobreaviso. Porque isso tanto pode vir de uma pessoa que você já tem a impressão que é uma pessoa um bocadinho, enfim, com quem Pode ter esse poderá tipo de ocorrer comportamento. esse tipo de coisas, mas também pode vir de outra pessoa de quem você não espera absolutamente nada. Foi uma coisa que me aconteceu. E que até admira. E que até posso admirar, exatamente. E aí é muito difícil, é mais difícil, é mais difícil. Quando se fala sobre estes temas e quando se faz denúncias, há sempre algumas críticas por parte de uma parte do público de não se dizerem nomes, porque é preciso nomear os agressores mais do que nomear as vítimas. É este o argumento. Como é que vê este argumento e algum dia irá nomear os seus agressores? Percebo perfeitamente o argumento, mas entendo que são coisas de uma enorme gravidade, que envolvem não só o agressor, como as suas famílias, e, portanto, tem a denunciar-se, a dizer-se o nome da pessoa ou das pessoas, tem que ser no contexto próprio e com todo o cuidado que isso implica, tentando fazer o menos estragos possível, porque é muito difícil, sobretudo, imagina, as pessoas têm filhos, já não falo só de serem casadas elas próprias ou não. É muito complicado. Eu penso que um dia falarei mais sobre isso, mas não chegou à altura. E quando é que acha que vai chegar à altura? Tem que Quando haver. eu escrever, tem que ser uma coisa escrita, tem que ser uma coisa pensada. A escrita dá-nos essa possibilidade de escrevermos, apagarmos, dizermos de uma maneira que vá mais ao encontro daquilo que é realmente que importa realmente, porque eu também não quero que isso seja visto como um voyeurismo. Criticar-se uma pessoa, pronto, fulano, não pode ser isso, tem que se ver o contexto, tem que se ver, se denunciar, Esta tal questão isso tem dos que ser homens, como é útil. que era na altura e como é que. Até uma questão cultural, não é? De como é que era Sim, na altura. Mas envolve pessoas que ainda estão vivas também. no meu caso não. No meu caso não, Mas há famílias. É mas há isso. famílias, claro. É No meu isso. caso, por acaso, não envolve ninguém vivo. E esse é um dos problemas. Por um lado, porque a pessoa já cá não está para se defender, embora não tenha nada que se defender, porque isto, enfim, senão íamos sempre à mesma coisa, não é? Em geral, um agressor não vai admitir que agrediu. Um agressor, desse ponto de vista. Mas é complicado. Eu acho que é na escrita, é à escrita que cabe fazer esse balanço e esse juízo. Falando sobre violências e abusos, sei também que entre os seus 30 e os seus princípios dos seus 40 anos, teve, a Marilisa está surpreendida, teve uma relação algo abusiva e tóxica, certo? Durante 6 anos. Sim, tive. Com uma pessoa bastante destrutiva. Sim, tive. Quer falar sobre isso? Não, é exatamente como a situação anterior. Foi difícil, foi muito difícil, mas não é assunto que eu quero falar na rádio neste momento, de facto, não. É uma situação muito delicada. Mais uma vez, é outra pessoa que já não existe, que já não está entre nós, mas há famílias, há sempre famílias e não é. Na altura esta relação foi conhecida ou não? Relativamente só, não foi muito. Mas estes contornos a que se refere nunca se tornaram públicos. Não, de maneira nenhuma.
de maneira nenhuma, nunca falei sobre isso e não vou falar. E estes episódios também são episódios que fazem parte dessa sua ruminação constante ou consegue arrumar facilmente? Felizmente, consegui arrumar com alguma, enfim, com dificuldade, demorou muito tempo, mas consegui. Mais uma vez, há um aspecto que é positivo. Fui sempre uma pessoa muito atenta às outras mulheres e àquilo que elas viviam e àquilo por que passavam. E também muito atenta ao facto de as coisas não serem muitas vezes aquilo que parecem ser. A violência pode esconder-se nas mais diversas formas e nas mais diversas circunstâncias. Mas isso tornou-me, eu acho que isso me tornou, de alguma maneira, melhor pessoa, com maior compreensão para com os outros. E isso é muito importante para mim. E mesmo Tentar entender o outro. E mesmo a pessoa, lá está, com estudos, conhecia o mundo, gostava de uma profissão, algo nobre, como era o seu caso, ainda assim, isso não nos torna pessoas ou pessoas imunes, eventualmente, à violência. Imunes não torna. De Mas maneira supostamente teria mais conhecimento para identificar um agressor, é esse o meu ponto. Mas ainda assim, Há agressores muito complexos, muito complexos. Há coisas que são, de facto, são de esquemas lentos, complexos do ponto de vista da mente humana. Portanto, não vou adiantar mais nada. ficará para o seu livro, não é? Que Esperemos que sim. escreverá. Já começou a escrever ou ainda não? Não. Será assim? Tenho muita coisa guardada. E muita coisa agora. Ainda bem que tem uma boa memória. Tem uma boa memória? Tenho, felizmente. Ótimo, ainda bem. Maria Elisa, televisão hoje. Não há muitas caras com mais de 60, 70 anos, diria. Se calhar no entretenimento, há 2 ou 3 figuras, mas de resto, naqueles que são os canais hoje de notícias, que são muitos, não há grande diversidade de idades, digamos, sobretudo nas mulheres. Concorda, primeiro que tudo, com esta minha observação? E depois, porquê? A televisão, sendo imagem, não gosta muito de rugas e de mulheres mais velhas? Para já concordo com a sua observação, é factual, não é? É factual. Depois, sim, acho que realmente o problema do etarismo existe a todos os níveis, não só na televisão, mas mais na televisão, porque a televisão joga com a imagem. E por alguma razão pensa-se que, de facto, as pessoas que podem ser mais atraentes para o público são pessoas novas e de preferência bem parecidas, bonitas. Você não vê muitas pessoas mais velhas, como não vê muitas pessoas muito gordas, ou muitas pessoas, como não vê muitas pessoas de cor, por exemplo. Quer dizer, é ainda a televisão é bastante afunilada do ponto de vista da diversidade. E quanto espectadora hoje, porque eu sei que continua a consumir muitas notícias, uma vez jornalista, sempre jornalista, não é? Sempre, enfim, uma pessoa interessada pelo mundo. Como é que vê o jornalismo hoje? Esta pergunta é sempre um pouco injusta porque a nível de meios, de recursos, naturalmente que as coisas são muito diferentes hoje daquilo que eram quando a Maria Elisa começou e durante estes anos todos. Mas, enquanto observadora... É exatamente isso que disse. Por um lado, há muitíssimos mais meios. Há a internet, que foi das maiores descobertas que o mundo já teve. Por outro lado, é claro que este imediatismo de hoje acaba por ter alguma consequência na qualidade das coisas, não é? Eu senti muito isso esta semana durante a cobertura da queda do elevador da Glória, porque por ser uma coisa inusitada, nunca tinha acontecido, as pessoas não saberem muito bem com certeza o que é que haviam de fazer, e toda a gente querer estar em cima do acontecimento, a maior parte das coberturas foi repetitiva, foi pouco esclarecedora, foi... Voyeurista também? Muito voyeurista e sobretudo repetitiva, e com muito... E eu aí senti... Uma coisa que eu sinto muitas vezes, por exemplo, na reportagem, é a falta de pessoas mais séniores na reportagem. Se você tiver, com todos os defeitos da sociedade americana, meu Deus, não podemos ir por aí, senão não acabávamos mais. De hoje, você tem
um grande acontecimento noticioso, imediatamente as estações de televisão põem lá os jornalistas mais séniores. Não mandam para lá as pessoas mais novas e menos preparadas. Quanto mais difícil é a situação, mais exige experiência, background, para ser possível dar a contextualização, para ser possível procurar os interlocutores Ter alguma certos. contenção quando é necessária. Exatamente. E isso cá, infelizmente, tudo o que é direto, tudo, ou quase tudo, não quero ser injusta, claro que há exceções, mas você não vê, por exemplo, os pivôs, os pivôs das estações, de um modo geral, não os vê no terreno. Porquê? Normalmente são pessoas com mais experiência já, por isso é que são pivôs também, não é? Têm a responsabilidade de apresentar as notícias, mas muitas vezes seriam muito úteis nos cenários onde se passam os acontecimentos, principalmente os mais graves e mais difíceis de relatar. Isso eu tenho um bocadinho de pena. Acho que essa lógica, para mim, está completamente errada. Mas o que se vê agora também é que a concorrência é tão grande que é Pois. preciso também arranjar formas de manter sempre o espectador interessado. Mas não é repetindo as mesmas entrevistas num intervalo relativamente pequeno, entrevistas de pessoas que pouco acrescentam àquilo. Muitas vezes você vê o jornalista muito jovem em geral, e eu não culpo os jornalistas jovens, eu culpo a falta de orientação que muitas vezes sinto que há. Vê o jornalista muito jovem, em vez de reportar por palavras dele aquilo que está a acontecer, procura o primeiro transeunte e diz: então, viu o que aconteceu, viu o desastre, viu o acidente, então o que é que lhe pareceu? Mas o que é que aquela pessoa que vai ali completamente por acaso, porque é que há de saber mais do que o jornalista, cuja formação é para isso, é para ser ele a informar e para ver aquilo que é prioritário na informação. Em princípio, o cidadão que está no meio da rua porque ia fazer não sei o quê e foi apanhado ali com o microfone à frente, não sabe o que é dar uma notícia. Portanto, diz aquilo que lhe vem à cabeça de forma indiscriminada. Isso não ajuda nada a informação. E se enche tempo. Faz-se hoje muito jornalismo para encher tempo. Sobretudo quando bom, desde logo, porque os canais generalistas fazem noticiários, o noticiário principal com 1h30 ou 2 horas, coisa que eu acho uma aberração total. Uma pessoa como a Maria Elisa, onde é que deposita essas opiniões todas? Porque vai Na minha pensando, cabeça, na minha não vai em minha partilhando com casa. ninguém, não O vai quê? Não tenho redes sociais, nem preciso ter para ter opiniões, ou para falar com os meus amigos, falo com as pessoas que me interessam. com o seu marido, que também é americano, referiu-se agora à sociedade Mas que é, americana. hoje em dia, uma pessoa tão ou mais interessada pela informação do que eu. Digo hoje em dia porque ele é advogado e trabalhou no setor da energia, portanto, como se fosse na EDP, mas da Califórnia, durante muitos anos. Mas é uma pessoa que vive intensamente o noticiário internacional. Intensamente. Independentemente das pessoas, qual é que é a diferença entre casar aos 18 e casar aos 62? É total. Acho que aos 62 se tem muito mais paciência, muito mais, por outro lado, não se é tão exigente, no sentido de estar à procura da perfeição no outro. Não, isso não existe. Quando se tem 19 anos a gente pensa que sim, não é? Tem que ser tudo como nós tínhamos imaginado. Agora, uma relação aos 60 anos é uma relação de maturidade, de companheirismo e de tolerância. Dos dois lados, não é? Mais paciência também. Mais paciência também. O meu marido tem imenso respeito, sei que tem, pela minha profissão. Por exemplo, agora estou a começar a trabalhar num novo livro e ele é a primeira pessoa a dizer sempre: então vais trabalhar, então vais ler, porque eu estou na fase sobretudo de ler. E pronto, e se eu lhe disser que sim, desaparece para o canto dele, eu para o meu, e ele tem muito. E nisso eu acho que, pelo menos, enfim, era assim. A América esta de agora eu conheço muito mal, mas o que eu tenho em casa é o exemplo de uma pessoa com uma grande tolerância também e respeito pelas profissões das mulheres. Ouvi aí Muito mais. Novo livro. É sobre o quê o novo livro? Olha, é sobre o período à volta do 25 de Abril, coisa sobre a qual eu nunca tinha trabalhado.
Mas sobre o seu trabalho nessa altura ou Não, sobre não, aquilo não, que não. viu? Também não Sobre posso aquilo dizer que. mais nada. Há muita coisa que não pode dizer, É devíamos ter feito natural, aqui uma é lista antes. natural. Deixa-me também perguntar-lhe, porque o seu marido passa um tempo em É. Washington, em São Francisco, aliás, ou Não, em já não é. Washington? Já nem uma Agora coisa é. nem outra. Ah, já mudou, entretanto. Foi sempre em São Francisco. Quando eu o conheci, eu vivia em São Francisco. Uhum. Lá está, trabalhava como lhe digo, na EDP da Califórnia, trabalhava em energia. Ahm, e depois, quando se reformou, que foi há 5 anos, talvez, mudou para a Costa de Cá, mudou para o sítio onde nasceu, para a Pensilvânia. Ok. E vocês Temos vão, casa vão se aí. vendo, portanto, vão fazendo uns meses cá, uns meses lá, vão fazendo Sim, assim, essa sim, gestão. sim, mas ele passa mais tempo lá do que cá, porque ele quer manter a residência, tem uma residência lá, está muito envolvido no trabalho eleitoral, como voluntário, eles têm muito mais voluntariado a todos os níveis. O meu marido é juiz em todas as eleições, que são as pessoas que estão nos pontos eleitorais, nos sítios onde as pessoas vão votar, para ver se há incidentes, se não há, como é que se resolvem, porque com frequência há pessoas agressivas, pessoas que dizem isto é tudo maldrabice, as máquinas estão todas viciadas, por exemplo, e ele é juiz nos atos eleitorais. Portanto, logo aí, na América vota-se em tudo. Uhum. Não sei se as pessoas têm essa noção, mas há eleições 2 vezes por ano nos Estados Unidos. Uma na primavera, uma no outono. Porque além do presidente, além do Senado, além de todas essas coisas, tudo, o chefe da polícia local, o professor da escola primária local, tudo, o juiz local, isto ao nível depois do Estado, já não federal, mas o juiz federal também, mas o juiz local, tudo é o chefe dos bombeiros, que você possa imaginar, tudo é votado. Essa parte para si também é interessante, não é? Ir descobrindo Muito, mais muito. mundo. O boletim eleitoral, ele dizia-me que eram muitas folhas, eu uma vez pedi-lhe para me trazer. É como as nossas antigas listas telefónicas, quase. Você tem que votar numa data de coisas. Claro que nem todas as eleições têm a mesma importância. Por exemplo, agora há eleições lá em novembro, mas para coisas eminentemente locais. Certo. Não é a mesma coisa que a eleição do presidente, não é? Sim, mas esse conhecer um mundo da outra pessoa com quem se está também é interessante, É muito. sobretudo quando. Em minha casa há duas realidades permanentemente. A nossa, a portuguesa, e aliás o meu marido é uma pessoa muito esforçada e já fala bastante bem português, tem cidadania portuguesa, gosta muito e é uma pessoa interessada pela nossa história, pelas nossas coisas, e não fui eu que lhe impingi isso. Quando eu o conheci, para a minha grande surpresa, ele, por exemplo, sabia imenso dos descobrimentos portugueses, sendo de direito. Isto não é vulgar, não é? Já aí é uma pessoa bastante aberta para o mundo, mas, claro, mas também, e sobretudo no período que hoje vive nos Estados Unidos, também segue com muita, muita, muita regularidade e atenção à atualidade do país dele. E, portanto, nós estamos permanentemente nestas duas vertentes. Diga-me também se, ou melhor, até que ponto é que hoje a fibromialgia está presente na sua vida? Ou seja, Está bastante. e Está cada dia é bastante. diferente? Como é que. Cada dia é diferente. Há períodos melhores, há períodos piores. O que eu tento é não me deixar definir pela fibromialgia. Ou seja, à partida, eu não deixo de fazer coisas porque tenho fibromialgia. E tento administrar a minha vida da maneira mais... Enfim, de uma maneira que não seja muito penalizadora das minhas atividades. Acaba por ser alguma coisa, não é? E, por exemplo, não tomo carradas de remédios como sei que algumas pessoas tomam, e acho que é uma pena, porque a maior parte da medicação é para sintomas e não faz coisa em cima nenhuma, pelo contrário, penso eu que não será até muito indicado. Portanto, tomo muito pouca medicação, tento ter uma vida saudável, mas isso sempre tive, e depois o resto é aguentar Mas o que é que e se pensar, há coisas muito mais graves. Ninguém morre de fibromialgia. O que é que se obriga a fazer, apesar de às vezes não querer fazer? Levantar-me de manhã é dramático. Mas dramático, a sério. Custa-me imenso, imenso, porque também adormeço muito tarde, não é? E não tenho. Num grande número de casos, não quer dizer que seja 100%, mas numa grande percentagem dos casos, a fibromialgia dá perturbações de sono, que podem ser graves, e no meu caso são. É talvez o aspecto mais penalizador. E, por exemplo, quando conheceu o seu marido, agora aos 62 anos, essa é uma questão que quando conhece alguém, e antes do seu marido, porque foi diagnosticada com 50 anos, quando conhece alguém, é uma questão que sente que tem que dizer,
ou que não partilha logo porque... Olha, eu sei que disse, até por uma razão muito simples, porque eu conheci o meu marido nos Estados Unidos, quando fui lá passar, e de facto foi em Washington, não sei se há bocado referiu Washington, fui lá passar férias à casa de uns amigos, que por sua vez tinham outros amigos, que eram amigos dele. Foi, portanto, através de amigos comuns. E nessas férias tive uma crise horrível. Tive uns dias péssimos, até fui a um osteopata. Uma crise é o quê? É não conseguir mexer-se? Dores mais fortes do que nos outros dias. A intensidade e a duração das dores ser mais forte do que habitualmente. Portanto, até estar 3, 4 dias sempre com imensas dores, dor que resiste aos analgésicos, etc. Tive que ir a um osteopata lá, então. Tive que ir, porque a pessoa procura, não quer dizer que o osteopata não resolve nada da fibromialgia, vamos lá Sim, mas ser francos. pode aliviar... Pode aliviar certos sintomas, porque na altura era mais as pernas, ou já não sei o que é que era. Sei que essa amiga comum com ele me levou a um osteopata e portanto, era uma coisa que estava a acontecer, de maneira que naturalmente sim, realmente foi, no caso dele, ele soube logo. Não sei se não tivesse tido aquele episódio ali, se teria sido assim, mas foi. Mas havendo pouco conhecimento sobre a doença, também há algum estigma, quando há ignorância. Há imenso estigma, porque há imensa gente que não acredita ainda na fibromialgia, o que é a fibromialgia. Não sei se sabe, mas durante muito tempo não soube qual era a origem da diabetes, não é? E as pessoas com crises, por exemplo, com comas diabéticos, foram consideradas loucas durante muito tempo. Quando não se conhece a origem de uma doença, isso dá asa a todo o tipo de especulação, desde que a pessoa é maluquinha, por exemplo, não é? E aqui é um bocadinho o caso. Como não se conhece a origem da doença, muitas vezes dizem isso é... É preguiça. Isso é preguiça, isso é mania, ela não gosta de se levantar cedo. Eu, por exemplo, tenho a maior das dificuldades, de facto, em me levantar cedo. A maior. Mas isso também cria certas opiniões das pessoas sobre nós próprias que nos pode trazer problemas, completamente. Não, e as pessoas podem pensar que percebem, com certeza, pois realmente tens esse problema. No dia a seguir, se for preciso, estão a tentar marcar uma coisa para as 8 da manhã, como se nunca se tivesse falado do assunto. Não há uma liga. As pessoas parece que percebem, mas não conseguem perspectivar na vida de todos os dias as consequências da doença. A que é que isso nos obriga? Não conseguem. Porque também é algo invisível, não é? Ou seja, parece estar bem. Sim, até manifestar dor parece estar bem. Pois, exatamente. Então é quase tem que estar constantemente a falar sobre aquilo que... Coisa que ninguém gosta. Eu, por exemplo, evito o mais possível falar. Para terminar, queria falar também sobre a sua mãe, porque foi cuidadora dela, enfim, cuidadora informal da sua mãe. Nos últimos anos ela viveu consigo? 3 anos. Certíssimo. Enfim, para... Dos últimos 3 anos, dos 85 aos 88. A última fase da vida. Como é que é o ato de cuidar de uma mãe que está doente? É difícil. Porque não é o expectável na linha da vida. Hoje em dia já começa a ser. Porque a esperança de vida aumentou imenso, não é? Portanto, e depois, qual é a solução que se dá? O que é que se faz quando a pessoa já não tem condições, já vai perdendo a sua autonomia? Eu tive a sorte de poder levar a minha mãe para a minha casa, ainda estava a trabalhar, e poder montar uma estrutura de apoio que me permitiu ter a minha mãe 3 anos em casa. Mas, de facto, aquela altura em que a minha mãe teve no último ano de vida só uma ligeira demência. Eu digo ligeira porque nunca fez coisas muito bizarras, mas deixou de conhecer a maior parte das pessoas, tirando os filhos, o neto, o meu filho, e a minha neta, portanto a bisneta, que era mínima na altura, mas só nos conhecia a nós, não conhecia mais ninguém. Todos os dias, vendo as mesmas pessoas, vendo uma pessoa que tinha visto na véspera, ela perguntava: olá, como está? Então como é que se chama? Como é casada? Tem filhos? Tudo. As mesmas coisas repetia. Assim era este tipo de repetição. Mas como ela estava, de facto, já, digamos, sem autonomia do ponto de vista físico, acamada no último ano e com pouca percepção da realidade, eu tive que tomar decisões por ela e também do ponto de vista físico ajudar a tomar conta dela. E isso não é uma coisa natural. A minha mãe era uma mulher apesar de sermos todos muito beijoqueiros, como eu digo, com enorme pudor. Era uma pessoa muito reservada em relação ao seu corpo, etc. Era essa a minha pergunta também, que conseguia perceber como é que ela se sentia ao estar naquela posição de ser cuidada pela filha?
Eu acho que sentia sempre bastante tranquila e satisfeita. Mas essa questão do corpo, por exemplo, via isso onde? Porque tinha que, por exemplo, tinha que lhe dar banho, é isso? Sim, ah, nunca vi, porque como digo, ela teve 3 anos em minha casa, mas só no último ano é que esteve acamada e com a tal ligeira demência. Nunca a vi, e felizmente, nunca senti que ela estivesse desconfortável. Pelo facto de eu estar, por exemplo, a dar-lhe banho. Mas tinha sempre essa preocupação e fazer isso da forma mais rápida e discreta possível para ela não se sentir mal, porque eu sabia que não era uma coisa de que ela gostaria, se estivesse completamente Ou seja, lúcida. ser vista daquela forma É, pela filha. exato. Porque havia certas convenções na altura que não permitiam esse tipo de. Havia fronteiras, não é? Não sei se Havia. era na altura, eu acho que ela era assim, acho que Ainda ela se se isto mantém. fosse agora, ela teria sido exatamente igual. Para terminar, também queria falar consigo sobre a política. Teve ali uma breve incursão na política, enquanto deputada independente pelo PSD, E vi também tive outra, não é? Fui assessora assessora da. de imprensa da Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pinto-Silva, portanto são duas. A política não é para si, percebi e li. Não, não, não é. Porque implica um nível de performance que não lhe apraz. Bom, essa é uma conversa que podíamos começar agora a entrevista, porque como deputada senti-me completamente inútil. E eu acho que isso teve a ver, sobretudo, com o facto de ser independente num partido. Os partidos políticos, sobretudo os grandes, eu fui deputada pelo PSD, ahm, não gostam de independentes. Pessoas que vêm de fora, Pessoas que vêm de fora, pessoas que não fizeram ali as passas do Algarve. exatamente, não passaram pela tarimba toda. Como eu comecei como repórter aqui e fui subindo todos os degraus, a pessoa que entra como independente vai diretamente para candidata a deputada e para deputada. E quando eu digo que são os grandes partidos, é porque o que se passou comigo teve um paralelo absolutamente simétrico no que se passou com o Vicente Jorge Silva, que esteve outro jornalista, como sabe, fundador e diretor do Público, que esteve ao mesmo tempo que eu era deputada independente pelo PSD, ele era deputado independente pelo PS, na bancada do PS. E eu acho que nós os dois passámos pelas mesmas experiências. Ninguém nos deixava fazer nada, porque os da casa é que querem intervir no plenário e nos temas mais interessantes, Conquistaram etc. aquele lugar, não é? E portanto, Conquistaram aquele de lugar repente e alguém aí, vem se de calhar fora. andavam lá há 20 anos ou há 30 para chegar ali, não é? E odeiam as pessoas que chegam de fora. Odeiam. É uma coisa quase militante de serem contra as pessoas que vêm de fora. Só que ninguém diz isso. Só que Antes, a gente não sabia isso antes de ir para lá. Eu não sabia, pelo menos. quando diz que não lhe estavam a fazer nada, não deixavam se calhar falar ou fazer propostas e para si não Exato. poder fazer nada, É o pior não. que me podem fazer. E depois, enquanto assessora da Primeira-Ministra e a única mulher E até aí fazia agora. imenso. Porque era só eu, não é? Mas eu gostava de estar Era no. só eu. Porque aí, mas aí não era a Marilisa que estava à frente. Gostava de Não. estar atrás? Gostava de estar atrás, mas é difícil para um jornalista. Para um jornalista, esse papel de assessor de um político. Porque enquanto que o político tem a sua ideia do que se pode e deve dizer aos jornalistas, a nossa raramente coincide. Eu era obrigada a manter em segredo coisas que eu achava que deviam ser ditas, por exemplo, transmitidas aos jornalistas, aos meus colegas. Aí há uma dualidade difícil de resolver. Para terminar, agora sim, teatro, teve várias incursões, a última foi há poucos anos. Se tivesse que fazer uma peça de teatro sobre a sua vida, que título é que lhe daria? Boa pergunta. Não faço a mais pequena ideia. Sim, juntando tudo. Como se, Diga. não lhe daria título. Não sei se era uma peça de teatro. Seria o Eu quê? tive uma professora excepcional, das pessoas que mais contaram na minha formação, no liceu, chamada Maria Aliette Galhós. Foi minha professora de francês, mas é uma das grandes especialistas, até hoje, de Fernando Pessoa, com uma obra enorme publicada, uma obra de referência. E uma vez ela escreveu-me, na altura, claro, você não é desse tempo, na altura havia imensos livrinhos de autógrafos. Nós, quando éramos adolescentes,
tínhamos os livrinhos e pedíamos às pessoas para nos fazerem, para nos darem autógrafos, pessoas da nossa família, amigos. E ela escreveu-me isto que eu acho que sintetiza completamente uma vida, pelo menos eu sinto-me, a minha sintetiza com certeza, que era como se a vida não fosse um rio de água cansado, meio amargo, meio doce. Obrigada. Nada. Terminamos assim mais um Dona da Casa, com mais história a ser relatada, e voltamos na próxima semana com mais vidas, mais opiniões e mais sentimentos também. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Até ao próximo episódio.